Então agora comecei a gravar aqui. Já iam pegar no meu pé. Tá? O que nós temos ali no Class? Já deixei para vocês ali no mural, então, o que eu tô passando para vocês hoje, que é a reunião aqui de feedback e compartilhamento, é essa reunião que eu tô apresentando para vocês aqui, tá? Então, já está aqui, ó. Não compartilhei aqui. Espere só um pouquinho que eu tô me acertando aqui. Já deixei para vocês que então no Class, ó, a pauta da reunião de hoje, que é a última reunião de feedback e compartilhamento ali. Vamos indo adiante. Commit. Aí, como que está organizada a nossa agenda hoje? Então, nós vamos fazer aí um acolhimento, 7 minutos. Vamos reviver nossos passos, relembrar algumas coisas que nós fizemos, como foi essa experiência, os professores vão apresentar daí. Alguns agradecimentos enquanto vocês preenchem ali o formulário de avaliação, o último formulário de avaliação da nossa reunião. Eu vou passando para vocês o que vem por aí lá para 2023. Então, a gente está finalizando essa jornada hoje e recordar aí, né, relembrar esse caminho que a gente trilhou junto, nos faz ver a dimensão de tudo que nós construímos, né, em parceria, em pares, um contribuindo e ajudando com o outro. Então, vou passar o link do Jamboard aqui no chat. Você vai achar uma palavra, né, que representa o que essa jornada significou para você. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui o Jamboard da turma da noite. Então tá aqui no chat da Meet, vocês estão como editores já, ó, do Jamboard. Podem entrar lá com o Google Meet. Então ali, ó, para quem ainda, né, não tá bem habituado com o Jamboard, a professora Vilma já entrou lá, foi a primeira. Para quem não tá bem habituado, eu tenho que estar com essa setinha selecionada aqui, ó, no canto esquerdo. Ó, a setinha do mouse, ela que tem que estar selecionada. Aí eu pego a caixinha, arrasto para onde eu quero e daí eu deixo do tamanho que eu quero. Estão vendo a caixinha ali? Tá? Aí você acha uma palavra, deixa a caixinha ali aonde você quer. Se você quer, né, tem palavras também na diagonal, na vertical, você pode vir aqui, ó. Você seleciona ali o que você quer e tem essa voltinha aqui, ó. Você pode virar para o lado que você quiser aqui, ó, tá? A caixinha lá. Vamos lá preenchendo. A professora Vilma já está, Cristiano, Thiago, Michael. Os outros não conseguiram entrar? Não tenho ele instalado no meu celular mais, Misha. Tenta entrar pelo navegador. Eu vou tentar entrar aqui agora. Meu código. Você pode mandar o link no chat de novo, porque agora que Mando. meu computador abriu. Já mando aqui. Está aí de novo. Qualquer coisa, professor André, se não conseguir entrar, pede ajuda para um cursista aí, ele seleciona a palavra para você. Ó, já colocaram bastante ali, estudantes, experiência, compartilhamento, inspiração, formação. Prof. Vilma parou ali no AM. Onde que você vai levar esse, Prof. Vilma? Estudantes. Sala de aula. Inspiração. Conseguiu entrar? A professora Cláudia conseguiu entrar.
Pra mim aqui não tá dando certo mesmo, Michel. Pode pedir para alguém aí, professor, acha uma palavra, nós selecionamos para o senhor aí. Beleza. Pode falar qual que é aí, ou eu, ou qualquer um. Colaboração, ou achar uma colaboração ali de trás para frente. Onde que você vai colocar o teu, Prof. Vilma? Achou, professor André? Eu vou dar uma dica para vocês, quer ver, ó? Eu tô abrindo aqui novamente a tela, já te digo alguma coisa. Eu coloquei ensino e compartilhamento. Tá. Ótimo. Tananã. Cadê onde que eu achei? Olha que quem quiser colocar mais Tem um algum... colega meu que está junto comigo no vermelho. Inspiração e experiência está junto comigo. Olhem minha Mas não fui tela, eu, não. olhem minha tela, olhem minha tela. Quem quiser colocar mais um. Pronto. Agora já deu ajuda dos universitários já. Então pode pôr lá em cima, na segunda linha, metodologia lá, Michel, faz favor. Metodologia. De trás para frente. Aqui, lá. metodologia? Isso, professora Vilma. Opa, deixa eu arrumar aqui, que tá querendo ficar na diagonal. O meu tá querendo ficar na diagonal, não sei por quê. Aperta a setinha aqui no canto superior esquerdo lá, ó, ele volta ao normal. Canto superior... Aí, já arrumou. Fechando? Sim. Tem que levar ele um pouco mais para cima, prof. É. Deixa eu tentar. Aí. Beleza. 2 ou 3 aí. Por que escolheu essa palavra? Comenta para mim aí. Eu particularmente gostei muito da troca de experiência nesse curso. Foi um dos cursos onde eu não senti cansaço assim, em participar. Eu gostei muito. Até lá na escola, às vezes, o pessoal reclama, ai, né, meu tutor é isso, é aquilo. Eu falo, nossa, gente, é o único... que eu me lembre, é um dos cursos assim que eu já tenho a elogiar, a participação, principalmente do professor. Obrigado. Mas é verdade, professor, assim, essas metodologias que você trouxe, ela só vem a contribuir para o nosso crescimento. É como você disse, a gente já trabalhava, mas a nomenclatura a gente não utilizava, né? Exatamente. Quem mais? Por que escolheu a palavra? Selecionou a palavra e que representa o que essa jornada significou para você. Quem mais? Colocou e quer comentar? Mais um, pelo menos. Calma, um de cada vez. Mais alguém, gente? Abra o microfone e falem, por favor. Oi, professor. Então, eu não consegui selecionar nenhuma palavra porque eu sou muito ruim desse negócio aí. Não achei nenhuma aí, mas tudo bem. Meus colegas encontraram. Mas, na verdade, o curso, ele trouxe muita coisa nova. Eu acho, não, eu tenho certeza que isso é uma necessidade, né? Existe uma cobrança sobre a utilização dessas metodologias ativas e a única maneira de você estar aprendendo, estar lidando com isso é tendo uma formação, né? Para mim, que estou chegando agora e preciso estar por dentro dessas novas tecnologias e estar entendendo o funcionamento disso tudo, é um curso necessário, né? É necessário, você tem que ter um embasamento, ter uma noção, né? Então, ele veio para nortear, né? Para dar uma direção e para dar um embasamento para utilizar, como utilizar porque eu não sabia, realmente eu não sabia, tem tudo aqui, estão os aplicativos aí, só utilizar, mas você precisa que alguém te diga, olha, é assim, você tem que estar agindo dessa maneira, faça dessa forma, né? Então é mais ou menos por aí. Isso aí. Obrigado, Mike. Obrigado, Prof. Vilma, né? Pelas contribuições.
eu vou fechar aqui essa atividade, tá? Eu vou salvar esse Jamboard aqui como PDF e daí já vou fechar essa atividade ali. E vou deixar no mural do Class. E já que eu estou comentando também sobre o Class novamente, né, o mural do Class, essa turma do Classroom, terminando agora essa jornada, ela provavelmente vai ser arquivada, tá? Então ela vem aqui, ó. Ela vem lá no canto superior esquerdo, nós temos aqueles três risquinhos lá, né? Então você clicando lá, provavelmente lá no final ela vai estar aqui, ó, em turmas arquivadas. Então se você quer pegar alguma coisa dessa turma, ou, né, caso ela não esteja mais aparecendo para você, ou ela vai estar nas turmas arquivadas, né? Então eles deixam um tempo ali nas arquivadas, depois eles excluem a turma. Então, caso você queira pegar um e-mail, algum slide, alguma foto, o momento é agora, encerrando a jornada, enquanto você tem acesso à sala, tranquilo? Enquanto ela estiver arquivada, você também vai ter acesso, né? Você vai ter que desarquivar, pegar o que você quiser, mas depois de um tempinho eles já excluem, vocês não têm mais acesso daí, nem eu, né? Então, se vocês forem olhar aqui nas minhas turmas arquivadas, a primeira jornada eu já não tenho mais aqui, ó, eu tenho só a segunda, o pessoal da segunda jornada, que eles não excluíram ainda, e eu acho que agora acabando essa, eles já vão excluir essas aqui para ficarem só com essa jornada 3 aqui nas arquivadas, tá? Então, quem quer pegar alguma coisa, o tempo é agora, tá? Tranquilo? Voltando aqui para minha apresentação. Então, relembramos um pouquinho, né? E nós vamos agora fazer um joguinho. Deixe os microfones abertos. O que nós vamos fazer aqui nesse joguinho? Vocês vão relacionar a temática da foto do joguinho com a metodologia que foi usada, que nós usamos na nossa jornada. Tranquilo? Eu vou ajudar bastante vocês, porque é bem difícil. Jogos e brincadeiras tradicionais. O que foi? Eu acho que foi gamificação, né? O que nós vimos nos jogos e brincadeiras tradicionais? Problematização com arco de Maguerês. Isso aí. Todo mundo concorda, né? Eu fico bem feliz assim, porque quando você consegue ficar claro isso na tua cabeça, né? Você consegue lembrar com uma enorme facilidade do que a gente trabalhou, é porque isso foi efetivo para você, né? Para nós, como um todo. Então, eu brinco que esse joguinho tá bem tranquilo, mas muito por conta da participação de vocês mesmos nessa jornada em si, né? As práticas corporais de aventura, nós trabalhamos com Cultura Maker. Cultura Maker. Vocês fizeram o skatinho, né? Muitos se metidaram com o skatinho, bastante aí. Então, a gente trabalhou com a Cultura Maker, outra novidade aí no grupo de estudos, né, esse ano. Tanto a problematização com o arco de Maguerês, como a Cultura Maker, né? E o xadrez e tecnologias? Foi gamificação? Aprendizagem colaborativa. Aprendizagem colaborativa. Eu tentei enganar, mas eu não consegui. E o Geniale foi a gamificação, né? Que vocês viram lá o joguinho da forca. Então, como, digamos assim, levar atividades, né, gamificadas para as tuas aulas, deixar tuas aulas gamificadas. É uma estratégia, né, um recurso que você tenha mais para que a aula se torne bem mais atrativa para você. Então, relembramos aí, né, o que a gente trabalhou já nessa jornada. Voltando aqui. Deixa eu fechando as minhas janelas aqui. E agora nós vamos preencher esse formulário de checkout. Eu não sei se vocês lembram,
Mas lá na reunião de acolhimento e orientações gerais, vocês preencheram o formulário de check-in. O que vocês conheciam das metodologias? O que você sabia, não sabia? O que você trabalhava, não trabalhava? E agora nós vamos fazer o check-out, que é a saída, né, dessa nossa jornada. Então, o que você aprendeu, né, demais ao longo dessas jornadas? Então, eu vou deixar aqui no chat o link para vocês preencherem, e vocês vão ter 5 minutos para vocês preencherem esse formulário, tá? Caso peça a turma lá, é EM, a turma que nós somos, que é de ensino médio. Tranquilo? Então, 5 minutos para vocês preencherem esse formulário de check-out. Lembre-se, tem que ser aberto com @escola. Andresa, Cláudia, Cristiane, Michael, Thiago e Ana Luiz. Tranquilo, gente. Deu 5 minutos, todo mundo conseguiu preencher? Então, enquanto vocês estavam preenchendo, eu fiz a chamada já de hoje.
Eu olhei as faltas, não tem ninguém assim que extrapolou o limite das 4 faltas, então fiquem bem tranquilos com relação a isso, tá? As faltas. Então agora nós vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então agora nós vamos para as apresentações de hoje. Então vocês vão contar como que foi a experiência de vocês com a implementação, tá? Então, para que a gente aproveite bem, né, esse momento, eu peço para que vocês, né, observem alguns combinados aqui que a gente vai fazer. Então vocês terão hoje, cada um, 10 minutos. Mas 10 minutos já é o tempo máximo. Procurem não extrapolar 10 minutos, tranquilo, gente? Então, o Thiago, a Vilma, a Cláudia e a Cristiane, 10 minutos de tempo máximo. Hora que der 9 minutos, vou levantar a mãozinha da Meet aqui, que você vai ter 1 minuto para você finalizar, fechar a tua apresentação. Tranquilo? A mãozinha da Meet. Quando você for passar foto e vídeo, já passe falando sobre aquilo, tá? Não deixe o vídeo, por exemplo, rodando. Às vezes tem vídeo de 1, 2 minutos, você deixa rodando, não fala nada. Então aproveite o vídeo ali e já vá falando. Que mais? Respeite a ordem, então, né? O tempo destinado à apresentação. Apresente os colegas de formação o material, né? O que vocês fizeram lá, o relato de implementação da sua prática. Direcione a sua apresentação para os aspectos positivos que você vivenciou na implementação. Por favor, não fiquem falando do planejamento, tá? Respeitar o momento da apresentação dos colegas, então os outros, né, procura deixar o microfone desligado, não conversar no chat enquanto o colega está apresentando, e depois utilizar o chat para elogios ou questionamentos, tá? Mas depois da apresentação e o chat, tranquilo? Caso essas dúvidas aí extrapolem ali o tempo da reunião, vocês podem ficar um tempinho mais depois aqui que nós fecharmos, tá? Não realizar análises comparativas e participar ativamente nos momentos que você for solicitado. Então, para conduzir a sua apresentação, observar alguns pontos. Como já falei, apontar os aspectos positivos que você vivenciou com a tua implementação, né? A metodologia, a turma, por que você escolheu, a forma de avaliação, se ela foi efetiva. Explore também as estratégias que você utilizou, né? Que você usou para superar os pontos de atenção que você encontrou durante a tua implementação, né? Geralmente a gente encontra, né? Conduza a sua fala apresentando reflexões sobre a possibilidade de experimentar novas maneiras de atuar na sua prática, como agora, né? Vocês usando o arco de Magueireso, ou aprendizagem colaborativa, ou a cultura maker. Então, essa nova maneira de atuar a sua prática. Então, como que foi essa experiência de vivenciar isso? As aprendizagens do grupo de estudo, isso é bem importante, gente. Eu preciso que na fala de vocês esteja contemplado isso, né? As contribuições do nosso grupo para a sua implementação. E as contribuições também que você trouxe para o grupo. Tranquilo? Eu vou parar a minha apresentação. Antes de começar, eu vou tirar foto já, porque eu já vou postando lá no Class. Vamos lá? Última foto do ano, última foto dessa jornada. O Mike, deu tempo do Mike eu voltar ali. Vamos lá? Façam cara de felizes. Não de cansados. 2, 3 e... 1. Deixa eu pôr lá no grupo já. Quinta-noite. Essa já ficou boa. Vou deixar só essa aqui hoje, tá? Professora Cláudia está com a apresentação. Prof, o teu microfone está desligado.
Prof. Cláudia. Isso. Então, eu coloquei naquele modo de apresentação que você me explicou, aquele No modo para eu Companion. fazer a apresentação, Aham. só que daí eu apresento da mesma forma? Isso eu não sei fazer. Isso, você Para eu abre. abrir o slide. Isso, agora compartilha aqui na Meet com a gente. Então você vai Então, eu aqui, compartilho da mesma forma? na mesma forma, aham. Vou, a tela inteira? Apresentar agora uma guia, Uma guia. e daí escolhe a guia que você quer apresentar, que é a guia que está a tua apresentação. Certo. Já começou a Aí apresentar. apareceu, né? Aí põe a apresentação. Isso aí. Tá tranquilo. Pode começar, prof. Tá certinho? Tá aparecendo, né? Certo. Então, assim, a minha escola é uma escola cívico-militar na região de Curitiba. O objetivo que me propus a fazer com os alunos era sobre o xadrez. Então, a intenção era que eles compreendessem o histórico do xadrez, conhecessem o tabuleiro, algumas peças e a movimentação básica de cada uma dessas peças do xadrez. Numa das últimas reuniões que a gente teve na escola, a gente se propôs a trabalhar de uma forma interdisciplinar. Nós trabalhamos com a primeira série do ensino médio, as disciplinas de educação física, filosofia e língua portuguesa. Então, nós nos reunimos e fechamos a ideia de como que seria a implementação dessa atividade. Então, como que foi? A temática foi todos os temas que foram trabalhados com os alunos do ensino médio. São 2 turmas que nós temos de primeira série aqui na minha escola. Temos mais ou menos 42, 43 alunos em cada turma. Todos os temas foram os temas da educação física do 3º trimestre. Então, o que a professora de língua portuguesa, ela tem mais aulas durante a semana. Então, nós combinamos que ela formaria os grupos, ela colocaria os temas no quadro, e eles organizariam, os grupos se organizariam com ela, colocariam quais eram as temáticas que eles próprios escolheram, e cada grupo tinha de 4 a 5 alunos em cada, escolheram um tema, né, que escolheram um tema. Daí nós organizamos, professora de educação física, filosofia e língua portuguesa, nós organizamos uma ficha de avaliação, e essa avaliação eles iam nos contando o que eles faziam por aula. Então, nós dividimos lá algumas aulas, a professora, praticamente a grande maioria das aulas foi a professora de língua portuguesa que organizou com eles. Poucas aulas, durante essa parte de organização, ficou com educação física e, se nós compararmos, né, ficou com educação física e filosofia. Então, assim, nessas aulas, o que eles faziam? Eles se organizavam, tinham que pesquisar sobre o tema que eles escolheram e começar a organização da apresentação de cada um dos trabalhos. Daí, ao longo desse processo, quando ficou sob a minha responsabilidade, por exemplo, de orientar os alunos com relação a essa ficha, então lá eu levei para a minha aula, pedi a ficha para a professora de língua portuguesa, levei para a minha aula, e lá nessa ficha a gente ia orientando, ia organizando, ia vendo as dificuldades, as facilidades, aquilo que enfim, a gente ia orientando todo o encaminhamento com cada grupo. Da minha parte, na educação física, no Classroom, eu coloquei todas as temáticas que eles escolheram, coloquei na página, no mural do Classroom, com todos os slides que a gente tem lá no RCO+, e eles tinham acesso a esse material para contribuir com as apresentações deles, né, para eles entenderem como que funcionava uma apresentação dentro de um slide, né, o que poderia ter sido colocado de material dentro dos slides que eles organizavam nos próprios grupos. Que mais? Da parte de língua portuguesa, quais foram os objetivos que a professora avaliou, né? Ela avaliou a questão de gêneros textuais, eles
tinham que escrever tudo aquilo que eles pesquisaram com relação ao tema da educação física, eles tinham que colocar em forma de gênero textual, que a professora conseguisse identificar isso na apresentação de cada um deles, né? Eles tiveram que aprender a mexer nas mídias sociais, eles tiveram que colocar vídeo, música, enfim, dependendo da temática que eles tinham que utilizaram, eles tinham que aprender enfim, a pesquisar e a gente ajudava eles a montar os slides, né? Então foi bem interessante assim, essa parte da elaboração. Assim, teve um dispêndio muito grande de energia nosso em relação a eles, porque tinham alguns momentos que eram bem complicados, né? Por conta de eles não entenderem direito da escola, como as professoras de língua portuguesa elas têm mais acesso à sala de informática, então a gente tinha pouco tempo para ir lá na informática e poder trabalhar essa questão com os alunos de como mexer nas mídias sociais, né? Nas mídias sociais, não, de como organizar a apresentação em forma de slide. Então, esse foi um empecilho, assim, bastante grande na nossa escola. E muitas vezes, quando nós levávamos eles na sala de informática para poder organizar esse momento de organização das apresentações, às vezes faltava luz, não funcionava o computador da forma como que a gente queria. Então, assim, a gente teve alguns empecilhos que, ao longo, assim, deixaram a desejar bastante e, assim, algumas vezes a gente percebia que eles estavam, de uma certa forma, estimulados para fazer a apresentação, porém, quando acontecia algum empecilho na própria, né, que dependia exclusivamente da escola, eles, assim, se perdiam, né, e a gente também não sabia como lidar com essa situação. Aqui é a apresentação do grupo de xadrez. Daí, como que foi a apresentação? Nós reunimos quatro turmas dentro da sala de informática. Dessas 4 turmas, 2 turmas eram da primeira série do ensino médio, que iriam apresentar, eles seriam os apresentadores de cada trabalho, e 2 turmas de 6º ano, porque a professora de português, ela também dá aula para essa faixa etária, e a gente pensou, e para o ano que vem, a gente começar a implementar esse tipo de apresentação desde o 6º ano, para que quando eles cheguem lá no ensino médio, eles já tenham pelo menos tido um contato, aquele contato simples, básico, mas que eles já tenham tido um certo contato de apresentação, de ter que montar, elaborar, organizar, de conversar com o grupo, de ter que dividir experiências com os outros, né? Então, basicamente, foi essa apresentação que eles tiveram, né? Todos os grupos, independente da temática que escolheu, todos apresentaram, tinha um tempo de apresentação, todos apresentaram para todas as 4 turmas, né? Bom, daí aqui o grupo que apresentou a intenção, né, que era a temática do xadrez, de explicação do histórico e das peças, e organização e movimentação das peças. E eu tenho aqui um vídeo deles, não sei se eu vou colocar ele um pouquinho para frente, só para vocês entenderem. Esse é um grupo que foi um dos melhores das nossas apresentações lá. O vídeo ele é um pouco extenso, de 2 minutos e 57, mas eu vou colocar ele, adiantar um pouquinho para vocês. Eles fizeram, durante a apresentação, além da apresentação no PowerPoint, para todos os colegas, como todos os outros fizeram, eles fizeram um teatrinho, e esse teatrinho foi, assim, o teatrinho que mais chamou a atenção dos alunos do 6º ano. Porque foi muito engraçado, foi uma linguagem assim, bem próxima da idade deles, foi quando eles apresentaram o histórico do xadrez para todo o grupo. Então, assim, eles arrancaram muitos sorrisos, muitos comentários, né, por parte de outros alunos. Então, eu vou passar bem rapidinho.
não vou passar ele inteiro, mas a parte que eles fizeram do teatrinho para apresentar o histórico do xadrez. No fundo, tinha um aluno relatando a história e 2 ou 3 alunos fazendo. Mais para eles. Então, assim, depois conversando em outro momento com os alunos do 6º ano, para eles também ficou. Então a Júlia Reis, primeiro lance, foi o. Opa, só um instantinho que eu me perdi aqui, só um pouquinho. Então, para os alunos do 6º ano, ficou muito marcada essa questão. Então, eu perguntei para eles depois, o que ficou para vocês da questão da história do xadrez? Eles me contaram exatamente o que eles vivenciaram, o que eles viram do teatrinho, porque a linguagem que eles utilizaram foi uma coisa assim extremamente simples, extremamente, se a gente parar para pensar no ensino médio, né, fazer aquelas coisas que eles fizeram ali, foi uma coisa assim bem simples, porém muito marcante para os alunos do 6º ano e para os colegas também, porque depois no relato final assim no final de todas as apresentações, todos foi assim unanimidade. Todos os grupos falaram sobre o grupo do xadrez que apresentou sobre a história. Então, foi um grupo assim que nos surpreendeu enquanto professoras, porque nós não esperávamos a apresentação deles tão organizada, tão elaborada, tão assim, de chamativa mesmo, de chamar a atenção dos seus colegas, né, para as questões que eles trouxeram ali, e questões bem simples, bem tranquilas. Agora, o que eles tentaram fazer aqui? Então, aqui eram 2 alunos fazendo a jogada, eles queriam fazer tipo uma simultânea. No telão lá aparecia a movimentação das peças, e aqui no xadrez, 2 alunos estavam jogando xadrez com aquela movimentação que aparecia no telão. Foi essa a ideia. Então a Júlia Reis vai começar com o primeiro lance. Agora o lance. Problemas nesse ponto. Olha aqui, ó. O próximo lance foi do Gustavo. E eu do Rei também. Telão, a próxima jogada faz a próxima telão. Para F3. A jogada que eles fizeram ali. Com o objetivo de, na verdade, atacar esse outro peão. Então a Júlia Reis. Daí aqui eu tirei foto só de uma turma, eu acabei deixando no celular da professora e acabei de língua portuguesa, acabei esquecendo de colocar a outra turma do 6º ano que assistiu aos relatos, né, das apresentações de todas as outras, de todas as turmas, de todos os grupos da primeira série. Então, assim, essa foi uma primeira tentativa de fazer uma relação interdisciplinar, né? E como toda tentativa que é inicial, claro que a gente percebeu, assim, ao final de cada dia que a gente tinha apresentação, a gente percebeu que faltou algumas questões precisam ser melhoradas para o ano seguinte, e que nós, enquanto professoras, também precisamos nos organizar melhor e trabalhar alguns pontos que ficaram bem fracos nas apresentações, né? Orientar melhor os alunos com relação às questões das apresentações mesmo. Mas pontos positivos que ocorreram durante as apresentações, durante a organização de todo esse processo de construção, né, de aprendizado deles, né? A organização, eles tiveram que sentar, conversar entre os grupos, aceitar a opinião do outro. Muitas vezes isso era complicado durante a organização, né, durante a estruturação do trabalho. A gente percebia assim, que alguns alunos eles queriam impor as suas próprias ideias, impor a forma de apresentar, né? Eles tiveram que aprender a mexer com a tecnologia, mesmo ela sendo precária na minha escola, né?
Que mais? Eles tiveram que dividir os trabalhos, dividir os esforços ali durante a organização das apresentações. Eles tiveram que enfrentar o medo de ir lá na frente, conversar, mostrar para os seus colegas o que eles tinham pesquisado, o que eles tinham aprendido sobre determinada temática, né? Então, a superação, assim, de alguns grupos, foi, assim, uma coisa impressionante. Outros, a gente viu, assim, que a timidez ainda pega bastante, né? Porque falavam baixinhos, tinham vergonha, ficavam extremamente nervosos, não conseguiam ler, às vezes não conseguiam nem enxergar direito o que estava escrito ali no seu celular para apresentar para o colega. Então, eu penso que tiveram assim muitos pontos positivos, porém também tivemos pontos negativos, né? Esses pontos negativos servem para nós, enquanto professoras, buscarmos treinar mais durante o processo de construção da organização de cada grupo, né? Então, isso foi bem, bem bacana para a gente poder dividir mais os trabalhos também ao longo do processo, né? Então, o que a gente percebeu? Que alguns alunos, a grande maioria, durante a apresentação, eles faziam a leitura, eles não conseguiam explicar de forma, assim, com uma linguagem própria que é deles, não conseguiam, eles tinham que fazer a leitura, e muitos deles, pelo nervosismo não conseguiam fazer a leitura correta, ou se perdiam durante a leitura, né? A gente percebeu que precisava um tempo maior de apresentação deles, porque eles colocarem a apresentação deles no telão e eles tentarem fazer a apresentação, treinar essa apresentação. A gente percebeu que isso ficou muito, na grande maioria dos grupos, isso ficou faltando, né? O local da apresentação, para 4 turmas, foi um local muito apertado, muito difícil. A gente teve que colocar crianças sentadas no chão, né, para fazer para visualizar, né, as apresentações. A falha no equipamento da escola foi assim constante, né? Praticamente em todas as apresentações tinha alguma coisa que dava errado. E é uma coisa que foi bacana, porque daí a gente conversou com a diretora da escola, ela tentou, ao longo ali dos dias de apresentação, ela tentou organizar melhor para que não acontecesse nada, mas mesmo assim acontecia, né? Mas assim movimentou a escola de um jeito, não só nós enquanto professoras, nós 3 que organizamos as turmas, movimentou outras instâncias da escola também, né? E aquilo que eu falei também, alguns alunos, alguns grupos, eles a oratória deles, a fala deles era muito baixa, então isso dificultou bastante para alguns durante a apresentação, né? Mas eu penso assim que, apesar de todos esses pontos negativos, a gente percebeu assim que algumas coisas ficaram marcadas assim significativamente, tanto para os alunos que faziam a apresentação, como para aqueles alunos que assistiam a apresentação. Nos primeiros momentos lá, as primeiras equipes foram meio... Prof. Cláudia, desculpa só um pouquinho, você consegue sintetizar, que já deu 17 minutos, prof. Certo. Aí os outros eu não vou conseguir fazer ao mesmo tempo, entende? Só para você fechar para mim, tá? Por favor. Obrigado. Desculpa. Então tá, o objetivo, eu penso assim que o compreender a história do xadrez, a questão das peças, da movimentação das peças, esse objetivo eu acho que foi atingido. O mais difícil mesmo foi a questão das apresentações, né? Enquanto a reflexão final sobre o grupo de estudos, eu penso assim que o grupo de estudos, para mim, foi assim extremamente importante, porque era um momento que a gente tinha de troca, era um momento de que a gente tinha que exercitar aquilo que o professor Michel nos passava, e isso eu acho muito bacana, porque a gente, se não exercitar aquilo que a gente aprende, a gente não consegue, aquilo passa batido e a gente acaba não aprendendo.
E não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa, você me diga, que agora me perdi. Vamos pro... Obrigado, Deus abençoe. Ficou muito bom esse trabalho. Gente, eu assisti os vídeos ali, aqueles alunos apresentando, vocês precisam ver que show, né? Que a prof não conseguiu apresentar por causa do nosso tempo bem curto hoje, mas muito boa aí a implementação. Parabéns, professora. Se vocês quiserem conversar com ela, pedir apresentação, pode falar com ela no chat aí, ela vai estar disponível. Tranquilo? Cristiane, né? Cristiane, vamos lá? Obrigado, prof. Cláudia. Apareceu aí, prof. Isso. Pode pôr ali a apresentação de slides. Tá, Lá em tem que cima. descer da tela aqui, deixa eu voltar lá. Pessoal, então, boa noite. Eu sou a Cristiane, né? Então, aqui o nosso professor formador, o professor Michel. Professor, só um pouquinho que o meu computador, ele é lento, então daí ele demora um pouquinho para passar. Tranquilo. Então, assim, tranquilo. eu sou professora do Colégio Francisco Camargo, aqui de Tijucas do Sul, né? Então, eu decidi pegar esse primeiro ano, eu tenho 3 primeiros anos. Então, assim, esse primeiro ano, eles já me ajudaram no relato de implementação, no primeiro curso que eu fiz sobre recursos educacionais digitais, né? Então, o que eu quis com essa turma essa vez? Então, eu quis trazer mais a parte prática do xadrez, né? E como a gente teve 2 aulas sobre o xadrez, e uma era a parte tecnológica, então eu quis colocar eles um pouquinho no laboratório para a gente ver a diferença de trabalhar na sala de aula e trabalhar no laboratório. Então, o meu objetivo ali eu coloquei, que é vivenciar o xadrez físico e o xadrez online, com as posições iniciais do tabuleiro, os movimentos, fundamentos, né, através da aprendizagem colaborativa. Então, o que eu queria alcançar lá? Então, eu queria que eles usufruíssem, né, desse material. Então, foi utilizado o Educatron, as aulas do RCO. Eu também peguei uma parte impressa, né, eu conversei com eles, alguns já sabiam, então ficou mais fácil para eu poder dar esse início, né, então já sabiam mexer as peças, então foi mais fácil de eu colocar. Então, quando eu coloquei essa partezinha ali do material impresso, coloquei as movimentações e a captura das peças. E ali a parte da vivência no laboratório de informática. Foi um pouquinho difícil ali, professora, por causa que eu não conseguia agendar, né, que os professores de português estão usando, então essa parte foi um pouquinho mais demorada para eu conseguir. Então, ali a descrição da minha orientação, da implementação minha, então, lá no primeiro momento que eu coloquei, então foi a conversa inicial, né, conversando com eles, o que eles conheciam, se eles já tinham utilizado a parte da informática ali, se eles já tinham jogado xadrez online. O que eles me relataram foi que eles já tinham feito a parte do xadrez, na parte do celular, mas nunca tinham utilizado a parte lá no laboratório, né? Então, eu coloquei ali as aulas 52, 56 e 58, a 52 e 53 eram os posicionamentos, né? E a 53, a captura. Só que eu comecei com um vídeo de como começou o xadrez, né? Para a gente ter como começar o processo. No segundo momento, então, eu coloquei eles assim, grupo de 4 pessoas, onde 2 ajudavam 2, né? Só ali nas fotos que eu vou mostrar para vocês aí que tem um trio, porque daí faltou um aluno ali para completar. Então, daí, no primeiro momento, foi essa partezinha, então 2 jogavam contra 2, né? Então, foi uma aula inteira deles trocando as ideias ali de como um ajudava o outro nessa né, captura, daí como você ganhar dos companheiros, né? E no terceiro momento, eu levei eles para o laboratório. Só que daí no laboratório foi um pouquinho diferente. Eu coloquei eles em dupla contra o computador, né? Daí eu usei aqui o X, né? Chess, acho que é Chess, não sei, professor, .com, né? Então, todos entraram nessa página aqui e jogaram contra o computador, tá? E o quarto momento que eu fiz foi o feedback. Então, aqui eu coloquei linkado daí o videozinho do YouTube e aqui também linkado onde que eles entraram. Aqui eu coloquei as fotos, então, na sala de aula, né?
A hora que eu fui tirar a foto, por estar escuro, não focava bem o que eu estava passando, então eu optei por colocar só uma foto ali e coloquei mais foto deles jogando mesmo, né? Então aqui, ó, eles estão divididos em quatro, essa aqui é o trio, esse trio, então, o que eles faziam? Eu coloquei os dois aqui jogando e esse terceiro auxiliava os outros dois. E aqui, né, no caso dos quatro, então era 2 aqui contra os 2 lá jogando o xadrez. Eu coloquei como físico, professor, não sei se era assim que colocava, mas coloquei como xadrez físico daí. Aqui é no laboratório de informática, então, né, 2 jogando contra o computador, né, uma maneira mais... Para eles, eles falaram que para eles foi mais difícil no computador, né, porque o computador tinha muitas estratégias, então eles ficaram meio... falar a verdade, eles falaram assim para mim que eles não gostaram de jogar contra o computador, porque ele era muito rápido, então que eles perdiam muito rápido, né? Então aqui no relato, nos depoimentos, eu pedi para eles escreverem assim, qual que foi a diferença para vocês jogar na sala de aula contra os seus colegas e jogar no laboratório contra o computador, né? Então aqui eu coloquei a fotinho do que eles me escreveram e eu transformei em Jamboard para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui também está linkado, né? Então, aqui tem que eles colocaram que na aula na sala ficou mais fácil, porque eles tinham um amigo e estavam vendo a reação dos outros companheiros, e no computador não, como eu falei anteriormente ali, que o computador ele era muito rápido, ele tem muita estratégia, então você não tem muito tempo para pensar. O que eu não coloquei aqui na sala de aula foi a partezinha do xadrez, então eles tinham, né, na sala de aula, mais tempo para eles pensar a jogada. Lá no computador não, porque ali daí ele tem certinho o relógio que ele vai colocando, né, vai dando tempo ali, e você vai ter que ir pensando mais rápido mesmo. Então, a troca de ideia deles ali foi bem pequena, porque eles não conseguiam pensar que o computador já estava, né, colocando as outras jogadas ali. Então, aqui, os resultados alcançados de acordo com o que eu coloquei lá atrás, então, ó, desenvolver através de xadrez os hábitos necessários de decisão, estimular a socialização e respeito entre os colegas, ampliar o interesse pelas atividades coletivas, compreender o desafio do jogo através das estratégias e táticas que são criadas no jogo para vencer, aprender a perder e a ganhar, tomar decisões, vivenciar e usufruir dos benefícios dos jogos de xadrez. E no meu relato final ali, eu coloquei que, vou colocar só a partezinha do grupo, né, não ali o que a gente já tinha falado antes. Então, esse grupo de estudo aqui, para mim, foi de total importância para que essa atividade fosse realizada. Por quê, prof? Porque a partir do plano de aula que a gente fez com a prof. Vilma, eu só readequei o que ela tinha feito aquele dia, que acho que nós estávamos em 4. Eu lembro que a prof. Vilma que colocou para a gente olhar, tá? Então, através das trocas de experiência, né, com os demais colegas, eu fui aprimorando esses conteúdos e os conhecimentos, né, que eu já tinha em relação ao xadrez ali. Obrigado, prof. Cristiane. Ficou muito bom também, né? Aquela ali do Jamboard ficou bem visual, ficou bem interessante aquela... Foi boa ideia de ter feito ali no Jamboard. Porque daí, com o papelzinho tá aqui, prof, os papeizinhos deles, é mais fácil, né, transformar. E daí, como a gente não tinha o laboratório, porque é pro pessoal do português, né? Então, foi mais complicado. Português, inglês, Matific. Então, foi difícil essa parte. Mas eu acho que o que eu planejei ali deu certo, prof. Ficou muito bom, parabéns, prof. Parabéns, obrigado pela apresentação. Os professores estão conversando contigo aí no chat. O professor Tiago está com a palavra 10 minutos aí para o prof apresentar também. Pessoal, boa noite. Meu nome é Thiago Henrique. Eu trabalho aqui no Colégio Estadual Conselheiro Carrão, aqui no município de Açaí, bem próximo de Londrina. É um colégio de educação integral. Então, a demanda de trabalho e de desafios é, no mínimo, gigantesca, grande. Com essa turma, é uma turma de
disciplina eletiva do ensino médio, então eu tenho alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, meu objetivo era o quê? Trazer um pouco dessa questão da cultura indígena e principalmente fazer essa relação com a utilização e reutilização de materiais alternativos. Em relação aos objetivos e estratégias, principalmente discutir com eles a importância de manter viva essa cultura e, para muitos que não conhecem, colocá-los dentro desse contexto, assim, para vivenciar de forma prática essas experiências e entender um pouco dessa realidade, né? E também, principalmente, a reutilização de materiais que a gente muitas vezes descarta porque não consegue enxergar nenhum tipo de possibilidade em utilizá-los. A principal estratégia que eu utilizei foi a questão da aprendizagem colaborativa, ok? Como é que foi feita essa implementação? Eu gastei mais ou menos umas 3 ou 4 aulas com eles. Então, primeiro, eu fiz uma discussão com eles, trazendo um pouco da teoria, utilizando o Educatron. Depois a gente separou as equipes para correr atrás desses materiais. E uma coisa que me ajuda muito aqui em Açaí, como é um município pequeno, que tem 15 mil habitantes, então os alunos vêm de uma outra escola que é só ensino fundamental, então eles já conhecem os professores. Ficou mais fácil para eu conseguir separar as equipes, para, por exemplo, a gente conseguir arrecadar bola furada para utilizar nessa atividade. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê da bola furada, como é que ela foi utilizada. Na terceira aula foi para a gente basicamente montar essa atividade. Uma coisa assim que muitas vezes eu não percebi em outros lugares, que os meus alunos eles são muito participativos assim na questão de embarcar nessas ideias diferentes, assim, são muito prestativos para me ajudar. Em relação às evidências, olha aí, a gente utilizou garrafa PET, elástico e bola de basquete furada para fazer um suporte para proteger o dedo. Porque eu trabalhei com eles a questão do arco e flecha. Então, a gente utilizou esses materiais, reutilizou esses materiais que serão descartados para conseguir trabalhar junto com eles. Eu acho que eu não vou conseguir passar o vídeo aqui. Espera aí. Aí. O que aconteceu? Eu peguei as caixas que vieram as TVs do Educatron, a gente conseguiu arrecadar as bolas furadas para fazer o suporte do alvo do arco e flecha. Ó. Então, a gente encheu essa caixa com um monte de bola furada para conseguir segurar essa flecha que vem com muita pressão, né? Opa. Para fazer a implementação, o que aconteceu? Eu aproveitei um evento que a gente teve, que foi a culminância das eletivas, que é como se fosse uma amostra pedagógica que cada professor vai utilizar para mostrar aquilo que ele fez durante o semestre. E, a princípio, eu fiquei bastante tempo com eles mostrando como se utiliza o arco e flecha, para as turmas que iam visitar a nossa sala, e depois de um tempo eu deixei eles instruindo esses alunos para utilizar esse arco e flecha. No caso, esse arco e flecha meu, e daí a gente utilizou a caixa da TV e as bolas furadas para fazer o alvo. Então, eu bati muito nessa questão e conversei muito com eles, principalmente para os meus alunos que iam instruir os outros, nessa questão da segurança. Então, quando alguém chegava lá para visitar a nossa sala, os alunos falavam sobre essa questão da reciclagem, do meio ambiente. Então, a gente fez essa relação com essa questão aí. Deixa eu mostrar o vídeo. Então, eles gostaram muito dessa atividade, né? Principalmente para quem estava visitando a minha sala, que eles acharam bem diferente, então eles gostaram bastante. Aí esse depoimento é dessa aluna que estava aparecendo no vídeo aí.
Esse daqui é um feedback da nossa diretora. E assim, a nossa escola aqui na região, ela é meio que projeto piloto, assim, uma das primeiras que foi implementada essa questão da educação integral. Então, a gente recebe muita demanda, assim, para ser um tipo de teste para aplicar em outras escolas, né? Então, a gente tem uma relação muito bacana com a diretora, assim, dela entender a importância desses projetos e nos dar um respaldo, assim, dar total apoio. Isso é muito legal. Em relação aos resultados alcançados, assim, além de trabalhar o arco e flecha, eu trabalhei também com eles a corrida com toras, o cabo de guerra, e sempre fazendo uma ligação e uma conexão com, por exemplo, as capacidades físicas, para eles entenderem o porquê desses jogos dentro da cultura indígena, o que esse tipo de jogo representa, qual é a mensagem que está implícita dentro do jogo lá. Então foi muito bacana porque eles conseguiram, de forma assim, bem lúdica, estar dentro desse universo e principalmente vivenciar essas práticas que são, assim, um pouco diferentes, né? E, principalmente, nas nossas discussões, eles me ajudam muito na busca por essas soluções, né? Como talvez criar algo para a gente fazer diferente na escola, que material a gente pode utilizar. Então, essa troca de experiência com eles é muito interessante e resultado dessas conversas saem coisas muito legais. Em relação à reflexão final, bom, participar desse grupo de estudo, assim como eu participei dos outros, é muito legal pela questão de troca de experiência. Essa eu acho a parte mais interessante, principalmente aquilo que um professor fez, deu certo para a gente implementar também. Uma ideia criativa e principalmente uma solução que muitas vezes é criativa e muito simples, e algo muito acessível. Então isso acrescenta muito, então a gente aprende muito. Apesar de todo o cansaço e todo o desgaste, depois que a reunião começa, isso fica para trás e se torna um momento de muito aprendizado, né? De muito acréscimo. É isso aí, professor. Obrigado, professor. Que trabalho bacana, né? E a menina lá, fera, né? O dia que eu assisti o vídeo, fiquei impressionado também dela na primeira já, bah, acertar ali, né? E o depoimento da diretora, que bom que a gente tem diretor, porque tem diretor, gente, que embaça com os professores. Coloca a reunião em horário de reunião dos professores, convoca o professor na hora de reunião do formador. Professor Tiago, quais são os dedos que utilizam para o arco? Esses dois aqui. Daí eu lembrei de uma história lá da Guerra dos 100 Anos, o porquê o dedo do meio, vocês sabem? Da curiosidade? Na Guerra dos 100 Anos teve uma guerra entre dois países e um país falou para os soldados que queriam capturar os inimigos para decepar o dedo do meio, porque daí eles não iam conseguir trabalhar com arco e flecha, né? E daí eles perderam a luta, e daí os perdedores mostraram o dedo meio para eles. Olha aí, viu? Até na última reunião nós estamos aprendendo um monte aqui. E, gente, o depoimento da diretora, né? Que visível, né? A quem participa do grupo de estudos, o elevado nível, né? Ela fala de trabalhar com os alunos, né? Em quem participa do grupo de estudos, e é isso realmente. O quanto a gente cresce, aprende nessa troca de experiências. E muito bacana o trabalho, professor. Parabéns pela apresentação. Os professores podem conversar contigo aqui no chat, tá? Já estão conversando ali contigo. Vamos para a última apresentação, acho que eu só tenho mais 25 minutos, gente. É da Prof. Vilma. Vou ser bem objetiva. É uma guia, né? Isso, uma guia. Relato de implementação. Jogos e culturas e relato de implementação. Eu acho que é esse de baixo. Será que é esse? Tem vários aqui.
Pode compartilhar qualquer um, depois você muda a guia, prof. Tá, beleza. Não é esse, não. Põe concluído, é esse daí sim. Pode pôr ali a Isso. apresentação de slide. Tá, beleza, então. Eu trabalho também com meu nome é Vilma Bula Vitali, né? E eu trabalho também com... Como que eu estou aqui, professor? Não estou vendo nada. Você só vai ver a tua apresentação mesmo, prof. Ah, beleza, então. E como que eu mudo a... Na setinha do lado, ou clica aí, ele já vai para o outro, na setinha ali, na setinha. Isso. Aí. O colégio que eu trabalho é o Colégio Estadual Olavo Bilac. Os primeiros anos A, B e C, eles são também do integral, como lá também é uma escola piloto, né, aqui em Sarandi. Eu moro em Maringá, mas trabalho em Sarandi, cidade metropolitana de Maringá, e é uma escola piloto do ensino integral, né, começou com integral mais. O objetivo que eu coloquei ali foi dos jogos e brincadeiras, né, compreender os contextos culturais e o papel social dos jogos e brincadeiras, vivenciar uma prática de jogo. Daí eu dividi o grupo, né, dividi em 3 aulas. A primeira aula foi apresentada para os estudantes, né, sobre brincadeiras, o que eles conheciam como brincadeiras e jogos. Daí teve uma discussão breve, a discussão que eles tiveram, de que os pais brincavam, foi uma discussão bem gostosa, que os pais brincam até hoje, né? E fizemos uma pequena sintonia ali, houve bastante participação por parte deles. Daí, na segunda aula, eu já coloquei a distribuição, classificação dos jogos, que são 4, né? Os jogos eletrônicos, os jogos populares, os jogos esportivo e os jogos de salão, que é os jogos de mesa. E automaticamente, enquanto eu estava escrevendo no quadro já a classificação dos jogos, eles já estavam formando os grupos, né? E daí eles tinham acesso à internet e ali mesmo eles já começaram a pesquisar sobre o que eram os jogos eletrônicos, o que eram os jogos populares. Só que daí eu falei para eles, calma, primeiro vocês vão ver a definição e depois vocês vão pegar um jogo para que possamos levar para a quadra, né? Daí que entra a metodologia, né, do Arco de Magarés, né? Daí pegar essa atividade e levar para a quadra, onde todos os colegas vão participar. Daí eles começaram a trabalhar. Daí no final dessa segunda aula, a gente teve uma turma, eu até coloquei uma observação aqui, que teve uma das turmas que teve um problema muito sério, que eles tinham 5 grupos já formados na sala, né? Daí teve uma intervenção, mas daí chegaram a um acordo e formaram os 4 grupos. Daí na pesquisa deles, tá? Daí na terceira aula, né? Eles já tinham feito a pesquisa e eles trocaram de grupos. Ficou uma pessoa só do grupo e os demais trocaram. Eles foram fazendo uma leitura dos jogos do colega, né, do grupo colega. Então, todos ficaram sabendo que tipo de jogo que ia ter, que tipo de jogo eletrônico, e eles sugeriram, uma vez de ser esse, pode ser esse, e eles anotaram como observação na folha, né? E na prática, deixa eu pôr aqui, e na prática que teve, eles, vamos ver se eu consigo abrir, acho que eu vou abrir aqui. Eles apresentam, aqui foi nos jogos, aqui foi o jogo popular, eles usaram a cabra cega, né? Peguei aqui uma menina, ela é bem tímida, ela que foi escolhida, foi sorteada numa roleta, ela que foi sorteada, ela é bem tímida, então, através de som, gato mia, né, ela ia procurar as pessoas. Daí eu falei assim, vamos colocar o menino também bem esperto, aí, Samuel, né, para ver uma fala competição. bastante rápido, gato mia, Samuel, né, e ele é bem ágil, então ele ficou bastante diferença entre os dois na quadra, né, ela é bem tímida e ele bem... Daí, eles sugeriram também, a sugestão dos outros colegas era que, através do tato, né, uma vez do gato mia, ficavam todos parados e a pessoa que estava com os olhos vendados chegava na pessoa e tentava, através do tato, reconhecer a pessoa, né?
eles acharam bastante interessante. Deixa eu mudar de vídeo. Como que eu faço para mudar de vídeo, professor? Agora você tem que dar um ESC aí, para ir saindo dos vídeos. Ah, tá. Beleza. Dá um ESC na Esse tela. daqui é o... Passa para outro slide. Isso. E de apresenta de novo lá em cima. Desce ali, prof. Ah, é verdade. Aí vai para o outro. Isso. Esse daqui foi a atividade da FIFA. Eles colocaram o futebol eletrônico. Então, eles dividiram em 2 grupos, né? E colocaram esse jogo. Foi bastante... teve um feedback, eles questionaram, teve muita reclamação, que tinha um menino que ele se achava egoísta, se chamava Cali de Fominha, porque ele não passava a bola, e geralmente as meninas requerem mais atenção, né, para esse movimento, porque elas não são acostumadas. Então, houve um feedback assim, bastante negativo. Inclusive, a gente ficou de repetir essa metodologia aqui, essa atividade, com só as meninas, sem os meninos, só para ver se elas conseguiriam ir se movimentar com a bola. E esse outro aqui foi do... Opa, deixa eu voltar na apresentação. Esse outro jogo aqui foi da... o que eu fiz? Já abre, fique sossegado. Não vai abrir. Isso. Esse outro jogo aqui foi o jogo esportivo. Elas usavam o voleibol, né? E todos jogaram, tipo voleibol gigante, só que eles, né, sacavam, rodavam assim, não um rodízio tradicional, trocavam-se aleatoriamente de lugar. E uma contribuição que teve do grupo que sugeriu, que uma vez de ficar todos voleibol gigante, ficariam só 6, e eles ficariam uma fila atrás da linha do saque. E a pessoa sacava, fazia o rodízio, e na hora que a pessoa ia sacar, sempre entrava uma pessoa, e havia aquele rodízio, né? Aquela troca de alunos ali nos jogos. Toda atividade que eu tive com eles, eu coloquei para eles o que eles acharam. Eles gostaram muito da atividade. Eles gostaram muito da atividade e também eles disseram que queriam mais vezes esse tipo de jogos, né? Porque a gente fica na dança, no esporte, né? Na luta não, porque não tivemos tempo, esse ano foi bastante corrido, a dificuldade que eles tiveram por causa do reflexo ainda que eles têm da pandemia, muitos ainda ficam muito constrangidos, né? E assim, a diretora gostou do trabalho, eu não coloquei o depoimento dela, foi uma falha minha, pedagoga e diretora. Elas, como o Tiago disse, por ela ser uma escola integral, a gente tem bastante respaldo em tudo que a gente solicita para o material para a gente trabalhar com os alunos, tem bastante respaldo. Faltou um jogo aqui, o jogo de xadrez, foi filmado e tudo, só que eu não consegui editar ele, não consegui, ficou muito bom, e a prática em si, mas eu não consegui editar. E daí, como reflexão final, professor, eu queria ler aqui, que eu achei muito interessante, que a minha amiga escreveu, que eu gostei, eu usei até no meu relato lá, tá? Que é assim, ó, é interessante mostrar que a ciência é uma construção humana, portanto, não é exata e não tem resposta para tudo. Assim, é importante aprimorar. É isso. Obrigado, prof. Vilma. Obrigado, Deus abençoe. Muito bom também o trabalho. Né, desculpa, alunos... tá? Mas é que eu sou muito objetiva, professor, eu não sei encher. É muito bom o trabalho. Eu só preciso que a prof interrompa o compartilhamento ali agora. Interromper o compartilhamento. Obrigado, os profs podem colocar ali, né, no chat, conversar com a professora. Então, como eu disse, eu já fiz a chamada, vocês estão todos tranquilos com relação à nota e presença. O certificado é de 2 a 3 meses, talvez mais por conta desse final de ano, né? Para vocês receberem o certificado, mas... Mas a nossa participação fica lá no SERI, né, professor? Fica no SERI, Fica, né? Entra lá no dia a dia, né? Certificados, e entra conforme você vai fazer a consulta lá.
Então, eu estou deixando aqui agora, no chat da Meet, enquanto vocês vão preenchendo o link aqui, ó, da avaliação dessa nossa última reunião, tá? Tá aqui, ó, o Forms, já postei ali para vocês. Vou deixar lá no grupo também, enquanto vocês vão preenchendo. Lembrando que a turma é EM, né? Então, deixa eu postar aqui, link. Ixi, meu teclado. Link do formulário de avaliação. Já deixei lá no grupo também, tá? Esse link de formulário da avaliação é através dela, né? Por meio dela que a gente pode melhorar cada vez mais o nosso grupo de estudos, as nossas contribuições aí para vocês. Então preencham essa última, ela é bem importante. Enquanto isso, vocês vão preenchendo o que vem por aí, né? Para 2023, tem vários outros componentes curriculares, como administração, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, formação de docentes, farmácia e programação de jogos digitais, além de temas transversais como redação Paraná e plataforma de leitura, clima escolar, multianos, engajamento para aprendizagem, introdução às REDs, RED nível intermediário e alguns temas específicos, né, que vão ser específicos de alguma área lá. Então, educação profissional, coordenador de curso, docência na educação profissional, docência na educação integral, AEE dentro do turno, AEE contraturno, programação, nivelamento e introdução à programação. Então, tem esses vários outros cursos aí. Eu quero fazer um agradecimento aí especial a todos vocês. Com certeza a participação de vocês enriqueceu muito aqui o nosso grupo de estudos e certamente chegou até a escola, né, como nós vimos aí o depoimento dos diretores, depoimento dos alunos, com certeza contribuiu para a aprendizagem dos nossos estudantes, levando aulas mais atrativas, mais dinâmicas. Eu quero agradecer e dar parabéns para vocês pela trajetória, pela jornada. Deus abençoe, que vocês tenham um feliz Natal, um próspero ano novo e tomara que a gente se encontre aí lá por 2023, né? Fiquem à vontade, então, como eu falei, para sair do grupo e também peguem meu número de telefone lá. Então, a prof. Vilma não tem, né? Não sei se alguém é 42 o código, vou deixar aqui antes de sair no chat aqui da Meet, tá? Vou estar sempre à disposição de vocês, né? Caso vocês estejam fazendo outra formação com outro professor tutor, mas estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Foi um prazer estar com vocês esse ano. Um abraço e Deus abençoe a todos, tá? Obrigado, Michel. Obrigado a todos os companheiros aí. Foi ótimo a troca de experiências e um bom Natal e um bom final de ano aí para todos vocês.